Vamos começar o nosso primeiro episódio do UAU Convida e hoje eu sou Hugo Leonardo, CEO e sócio fundador da UAU Saúde e tenho o prazer de convidar para esse nosso primeiro episódio a doutora Jennifer Beningoven. Falei certo, doutora? Não, eu imagino que não. Jennifer Beningoven. Beningoven. Fen. Perfeito. Eu acho que eu levaria uns 2 ou 3 podcasts para eu falar isso aqui A direito. gente treina. Doutora Jennifer, ela é cirurgiã plástica há mais de 6 anos, especialista em contorno corporal. A médica quer falar um pouquinho sobre si mesma. Eu acho que é mãe de Laura Beningoven Moraes. Laura tem 3 anos. Soube aqui que a senhora também aspira pelo balé, né? Vamos Fala lá. um pouquinho, faz uma mini Wikipédia da senhora. Mini Wikipédia. Vamos lá. Eu sou Jennifer Beningoven, eu sou cirurgiã plástica desde 2018. A cirurgia plástica, na verdade, ela existe na minha vida antes disso. Eu sou paulista e paulistana, E eu vim para a Bahia por causa de um baiano, meu marido. E hoje eu tenho a baiana mais linda do mundo, que é a minha filha. A Laurinha. É maravilhosa. E, bom, eu fiz toda a minha formação lá em São Paulo. Eu sempre quis ser médica. Com 3 anos de idade, eu decidi que eu queria ser médica, Barbie bailarina. Falando nisso, eu tive a oportunidade de fazer balé, como você bem falou, né? Eu sou muito apaixonada pelo balé. Acho que só não gosta de balé quem não teve a oportunidade de conhecer o balé. O balé, ele é treinamento de disciplina, ele é musculação, ele é cardio, ele é aeróbio, ele é isometria, tudo junto e com um sorriso no rosto, né? Eu estava conversando um pouquinho antes de começar com a Duda sobre a oportunidade que eu também tive de trabalhar com algumas ONGs lá em São Paulo. Então, eu acho que aprendi com a minha avó, Dona Laura. Então, Laurinha veio da Laura Laurinha avó. em homenagem à Bisa. Uhum. Laurinha em homenagem à Bisa. E a importância da gente contribuir com a sociedade que a gente está. Se eu faço o melhor que eu puder, e você faz o melhor que você puder, e a Nanda faz o melhor que ela puder, e a Duda faz o melhor que ela puder, e cada pessoa que está assistindo a gente fizer o melhor que ela puder, cara, não tem por que esse mundo ficar ruim. Perfeito. E aí, em 2015, eu me casei com o meu baiano. Seu baiano foi Meu ótimo. baiano, meu baiano é lindo. E aí, em 2018, eu mudei para Salvador. Mas foi muito interessante, porque eu ainda estava na residência, né? Então, a gente casou à distância. O povo não namora à distância, a gente casa Casaram à distância. Literalmente, mas isso literalmente, é um... Não, literalmente. Porque dentre as Como que é coisas... isso? Dentre as coisas que são importantes para mim, a minha fé é uma delas. Uhum. E a gente estava com tudo organizado para o casamento, quando meu marido é engenheiro. Em 2014, a empresa que ele trabalhava desligou 500 pessoas num dia só e ele foi nessa leva. E aí, meu sogro, que já queria que ele voltasse para a Bahia, ficou felizão, arrastou meu marido para cá, na época ele ainda era meu noivo, né? E nós fomos ver quanto é que ficaria para a gente cancelar todo o casamento, né? Porque já estava com tudo engatilhado, faltava meses para o nosso casamento. A gente se casou em abril de 2015, isso era setembro de 2014. E aí já estava com quase tudo pago, já estava tudo, né? Enfim. E aí a gente foi ver, não valia a pena cancelar tudo. Então a gente casou, só que meu marido morando em Salvador e eu morando em São Paulo. E assim foram durante 3 anos. Quando eu terminei a residência, aí eu vim de mala e cuia, peito aberto, para me mudar, me estabelecer e morar em Salvador. E aí a gente começa do zero, né? Porque seus amigos de infância não estão aqui. Vai todo mundo, né? E aí tem algumas coisas... A rede de apoio, minha família. Porque assim, aqui eu tenho a família do meu marido, mas assim, meus sogros trabalham, então não tem uma rede de apoio aqui de verdade, né? Não tenho colinho de mãe, sabe essas coisas assim? Não tem. É um salto, né? É um salto de fé.
Mudar para Bahia, para mim, foi um salto de fé. Foi um salto assim, vim para fazer dar certo. A essa altura, a senhora já era cirurgiã plástica ou estava no Já. processo? Não, já era cirurgião plástico. Já era cirurgião plástica, já tinha a Eu formação. me formei, prestei minha prova de título, fui aprovada. Hoje eu sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Fiz uma prova bastante desafiadora. Naquela época, eu imagino que era bem difícil, né? É bastante desafiadora. Até hoje, a prova de título é uma prova que realmente não é todo mundo que passa. É uma prova que permite você ter um código, que é o registro de qualificação de especialista, que define se você genuinamente tem aquela especialidade, que é o RQE. RQE. Então, as pessoas podem acessar se o médico é cirurgião plástico, se ele tem esse RQE, na internet, no site do Conselho Regional de Medicina do Estado que aquele médico atua. Então... Que, inclusive, desculpa a interrupção, aqui na UAU a gente recomenda que todos os pacientes façam essa validação, que é absolutamente relevante. E assim, por regras do CRM, do CFM, a gente médicos precisam ter o seu CRM e o seu RQE anotado na bio do seu Instagram. O que toma monte de coisa que eu queria escrever na bio, não pode, porque tem que escrever isso. Tudo menos isso. Não é? Mas assim, então, é uma orientação do Conselho Federal de Medicina que a gente tem que seguir, né? Perfeito. Vou seguir com as apresentações. Vamos. Nós estamos sós aqui. Estamos muito bem acompanhados. Muito bem acompanhados. Mais cedo eu falei como vocês estão lindas, parabéns, vocês capricharam. Eu acho que não deve ter sido difícil chegar nesse nível, obviamente que não. Já ajuda, né? Mesmo. Naturalmente. Essa é Maria Eduarda. Maria Eduarda é nossa head de novos negócios na região do Vale do São Francisco. Está encabeçando uma operação gigantesca, voltada especificamente para a cirurgia plástica. A gente tem crescido muito naquela região de Petrolina, Juazeiro e áreas médias, áreas próximas ali. E crescendo em espiral, a gente está alcançando uma população de praticamente 1 milhão de habitantes naquela região. É um absurdo volume. E um detalhe, uma característica muito relevante daquela região é o agro, né? E além do agro, é uma região muito quente, mas as pessoas são muito amistosas em contrapartida. Seja bem-vinda, Eduarda vai falar um pouco também com a gente. E Obrigada. Isnanda é nossa social media, ela atua com a UAU há mais ou menos um ano e meio. Ela empresta o rosto dela à unidade de Aracaju, que é hoje a unidade que a gente é nosso bebê, né? A gente está tentando desenvolver e fazendo um trabalho bacana e com uma aspiração muito promissora. A região de Aracaju é uma região com um potencial gigantesco de crescimento, com hospitais muito sofisticados, com uma equipe técnica muito boa. E Aracaju só não daria certo se não existisse, porque a região é promissora. Então... Seja bem-vinda, Islanda, também, ao nosso primeiro UAU Convida, como vocês estão vendo. O tema desse encontro hoje foi discutido e é muito pertinente para o momento que a gente tem vivido. A gente marcou um encontro para discutir um pouco e aí eu já vou jogar a bola para a senhora, passar a bola para a senhora para construir essa timeline aí da cirurgia plástica. Mas como a perspectiva das pessoas mudou em relação à cirurgia plástica e mais ou menos 100 anos aí de história, ou um pouco mais que isso, de história da plástica. Se vocês me permitirem, eu vou voltar um pouquinho antes disso. Fica à vontade. Na verdade, a gente já tem descrições de cirurgias plásticas antes de Jesus Cristo. Tá? A cirurgia plástica ela é a primeira das cirurgias que foi descrita. A gente faz, na nossa formação, a gente faz cirurgia geral antes de cirurgia plástica. Exato. Mas, em termos de cirurgias, a cirurgia plástica ela é anterior à cirurgia geral, inclusive. Porque já se fazia reconstrução de nariz para pessoas que eram amputadas o nariz porque roubavam, e aí a punição dos ladrões era ter o nariz amputado, para que passasse em qualquer lugar todo mundo soubesse que aquela pessoa tinha feito uma coisa errada. Então, lá atrás... já tinha as descrições da rotação dos retalhos, né? Tanto que até hoje, quando a gente está falando de reconstrução nasal, a gente tem um retalho que chama retalho indiano. A gente pega a pele da testa e roda para construir o nariz, que isso já é de lá de trás. Muito bom. Muito tempo atrás. E aí, assim, infelizmente, as guerras são o que fazem um avanço tecnológico de tudo, inclusive de saúde.
né? Então a Super Bonder foi inventada na guerra para colar vaso de sangue que estava Tecidos. sangrando, pessoas sangrando na guerra. Então a gente tem esses avanços que vão acontecendo, até as colas cirúrgicas que hoje a gente usa, por exemplo, para finalizar, elas são evoluções desses primórdios que aconteceram de Primeira e Segunda Guerra Mundiais. E até outras guerras que aconteceram também, né? Então, a cirurgia plástica ela começou muito como uma cirurgia de reparação. E aí nós tivemos o advento da anestesia. Glória a Deus por isso. Que antes não tinha anestesia e esses reparos eram feitos sem anestesia, é isso? Era ópio, cachaça e vai com tudo. Perfeito. Tanto que as cirurgias elas eram feitas, a maciça maioria das cirurgias eram amputações. Tem um livro muito interessante para pessoas de estômago mais forte, e que eu quase matei um menininho na praia por causa desse livro, que chama O Século dos Cirurgiões, que ele conta ele começa descrevendo, por exemplo, o hospital, que existe até hoje, né? Os hospitais, eles eram uma arquibancada, e aí tinha a mesa de cirurgia, que ficava ali no centro, e as pessoas ficavam assistindo ali a cirurgia acontecendo. E ali foi a primeira demonstração de anestesia, né? Mas, assim, por que se fazia lá em cima? Por que era no alto, na região mais alta? Primeiro, por causa da luz do sol, que não existia a luz elétrica, né? Era vela, candelabro e tal. E aí eles usavam a luz do sol. Segundo, que era para ficar lá em cima para ninguém ouvir o grito das pessoas. Sim. Porque a amputação era feita na tora. Na serra mesmo, na né? serra. E, enfim, esse é um livro bem interessante que conta da história até o advento da anestesia. Quando a gente começou a diminuir questões de vida e morte, entendam, ainda tem muita violência, ainda tem muita guerra, não estou menosprezando isso. Mas quando a gente começou a diminuir essas questões de vida e morte, assim, a gente não precisava mais guerrear para sobreviver e conquistar nossos terrenos, e, enfim, a gente pode simplesmente ter ações diplomáticas entre um país e outro, né? Nós pudemos olhar para as pessoas em outros quesitos, que são às vezes quesitos mais sutis, mas que não necessariamente vão deixar de ter um impacto importante na vida das pessoas. Perfeito. Que são as questões das emoções, da alma, dos sentimentos. E a gente tem uma questão que entra até uma questão filosófica, né? Que é assim: todo mundo quer morrer jovem o mais tarde possível. Fez sentido? Total. Sim. Todo mundo quer morrer jovem o mais tarde possível. E por que isso? Porque quando a gente pensa em processo de envelhecimento, a gente se obriga a falar sobre finitude. A gente tem que falar de morte. Quem está querendo falar disso? Ninguém, né? Ninguém quer falar de morte. Mas todo mundo sabe que a gente nasceu e que um dia a gente vai morrer. Importante a senhora falar isso. Porque a gente fez uma virada muito recente, fazer só um breve corte na sua fala, que está muito consoante com o nosso movimento de branding, em que a gente interrompeu a comunicação que caminhava paralelamente entre cirurgia plástica e cirurgias que não fossem da cirurgia plástica. Cirurgias corretivas, por exemplo, ou funcionais, que envolvem dor, doença e todo o processo de adoecimento e envelhecimento. Não envelhecimento, mas adoecimento e funcionalidade. Separamos porque entendemos que o cliente que compra a cirurgia plástica, ele não quer ouvir falar sobre esses temas paralelamente na comunicação. Então, meio que limpamos o conteúdo que chega nesse cliente. Mas pode falar, isso é bem interessante porque percebemos esse movimento. A gente percebe esse movimento quando a gente está na comunicação, mas a gente esquece que é por isso que os pacientes vêm buscar a cirurgia plástica. Quando a gente está no processo de envelhecimento, e isso acontece com todos os seres humanos viventes, a gente vai ter, a partir dos 30 anos, mais ou menos, uma diminuição da produção de colágeno. Perfeito. Tá? Daí o advento dos bioestimuladores, do ultrassom microfocado e de todas as tecnologias para manter a carne no lugar. Tá? Por que isso? Porque quando a gente tem ligamento fraco, a gente tem queda da cara como um todo. E aí, dentro da queda da cara como um todo, dá para dar um zoom aqui no meu rosto? Vou tirar até meu microfone aqui, ó. Eu tô aqui, ó. O rimo, né? Tá vendo? Rimo. Agora olha aqui, ó.
Todo mundo viu que eu fiquei triste? Agora ó minha cara. Agora olha a minha cara. O aspecto é imediato de envelhecimento, né? A gente fica com cara de velho, a gente fica com cara de triste, a gente fica com cara de indefeso. Se alguém printar esse negócio e postar no Instagram, eu vou ficar muito brava. Eu já tinha pedido um corte disso. Faz um corte Se do alguém antes e fizer depois isso, do se alguém fizer isso. Bem Hogan. E quando a gente está falando disso, a gente está falando do processo de envelhecimento todo. Né? A gente está falando de limitações, a gente está falando... E ninguém quer passar por isso. Então, quando a gente busca um resgate. De quê? De quem a gente era. A cirurgia plástica, ela está relacionada, na minha visão, a um resgate de quem você era. Então, quando eu pego uma mulher que foi mãe, passou por toda aquela turbulência hormonal da gravidez, do puerpério, da amamentação, todas aquelas inseguranças, cobrança de todo mundo, porque amamentou, porque não amamentou, porque quis parto cesáreo, porque quis parto normal, porque isso, porque aquilo. São tantas inseguranças. Você está responsável por criar um ser humano para ele ser um ser humano funcional para o mundo. E com toda essa pressão, muitas vezes as mulheres vão ficando para depois. E aí sabe o que acontece? Junto com tudo isso, a barriga dela ficou flácida. Junto com tudo isso, o peito dela caiu. Junto com tudo isso, a qualidade de pele dela também. Porque a gente tem um hormônio que acontece na gravidez que é para relaxar os ligamentos, para distender a barriga, para poder abrir a bacia, que relaxa tudo. Tudo. É por isso que há um envelhecimento existem consequente, né? Existem mulheres que vão ter, por exemplo, o pé aumentando na gravidez, por conta desse hormônio. E aí a gente vai ter esse hormônio agindo no corpo todo, inclusive na cara da mulher. Aí junta isso, privação de sono, alimentação inadequada, falta de alimentação, porque a mãe fica em função. A amamentação, que perde umas 600, 700 calorias. Uma amamentação. Então... E é muito rápido, inclusive. Essa perda rápida de peso, inclusive, impacta na estrutura física do rosto. E algumas mulheres têm um edema muito grande durante a gestação, então incha muito. E aí depois ela desincha muito. E a pele demora para se acomodar. Tanto que, por exemplo, quando a gente está falando de fazer uma abdominoplastia depois do parto, a gente pede pelo menos 6 meses, que é o tempo do útero voltar para o lugar. Inclusive, só abrindo um parêntese aqui, é uma característica na nossa região aqui em Salvador, operar mulheres entre 25 e 35 anos, até 30 menos, 25, 30 menos. Essa estatística a gente tem do número de cirurgias que a gente já realizou ao longo de, sei lá, nossos 3 anos de trabalho. A gente já intermediamos mais de 300 procedimentos. Eu acho. Hoje, quanto que é o nosso último número? Você lembra mais ou menos? Não. Já estávamos, obviamente, por ano a gente faz 300, 400, então provavelmente a gente já deve estar na casa de 1000 procedimentos aí. Esse dado depois a gente pode até soltar aqui, em algum lugar aqui na tela. Mas no Vale do São Francisco, já puxando uma bola para a Eduarda, o perfil da mulher ele muda um pouco. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, doutora Jennifer, eu percebo que lá no Vale do São Francisco, o perfil de mulheres que buscam a cirurgia plástica são mães, como você falou, passou por toda essa transformação do corpo, da mama ficar um pouco flácida, da barriga, e são mulheres que buscam a cirurgia como uma ferramenta de transformação, de autoestima. Eu queria que você falasse um pouco sobre um mito, uma crença que por muito tempo foi instalada na cabeça das pessoas, sobretudo na nossa cabeça, que cirurgia plástica é besteira, é futilidade. Eu queria que você falasse um pouco dos seus atendimentos, histórias, ou como você enxerga a cirurgia plástica como mecanismo de mudança. Você me permite sair do corpo? Sim, com certeza. Vou contar uma história para você. Eu atendi um cara de 26 anos que ele tinha orelha de abano, tá? Aí eu operei ele colocou uma faixa, usou a faixa o primeiro mês, tirou férias do trabalho, segundo mês a faixa era só à noite. 2 meses de pós-operatório, ele chega no meu consultório chorando. O que aconteceu? Eu fiquei desesperada, imaginando o quê? Infectou a orelha. Deu um problema. Pronto, o que aconteceu? Eu fui promovido. E aí eu perguntei pra ele, Uau. por quê? Não, que bom, né? Tipo, que legal.
parabéns, que orgulho. Ele, não, você não tá entendendo, eu fui promovido porque você operou minha orelha. Aí eu falei, não, cara. Eu falei, não, cara. Então você foi promovido porque você é bom, porque você é competente. Ele, não. Ele trabalhava no banco. Eu fui promovido porque eles disseram que ninguém ia conversar sobre milhões com um dumbo. Nossa. Eu não sei se eu choro, Não, eu se já eu, tô... se eu fico alegre Então, com aqui, isso, ó. porque Então, assim, Eu fiquei pensando, absurdo. você transforma. eu tenho uma certeza que até hoje ninguém conseguiu desconstruir dentro de mim. Por um motivo de esquizofrenia de alguém na minha cabeça, separaram o que é cirurgia plástica de reparadora do que é de estética, tá? Quando a gente está falando de estética, a gente está falando, na verdade, de reparação. Às vezes a gente está falando de reparação da alma. Às vezes a gente não está falando de uma reparação física. Quando a gente está com uma paciente que tem diástase, que tem uma dificuldade para fazer atividades, porque tem uma diástase, tem uma hérnia, é uma reparação física quando a gente faz uma abdominoplastia nessa paciente. O paciente que perdeu muito peso porque fez uma bariátrica, é uma reparação física. Mas também é uma reparação da alma. É um resgate dessa pessoa que ele era. Então, eu não consigo ver aonde termina a reparação e onde começa a estética. E isso eu te digo por causa de uma coisa que a gente chama de autoestima, mas na verdade chama autoimagem. Autoimagem é como você se vê. Pegaram uma pessoa que faz retrato falado e aí pediram para as pessoas, colocaram uma tela branca e aí pediram para uma pessoa ficar sentada lá de trás ali, falando sobre como ela era. E minutos antes, esta pessoa que se descreveu tinha tido a oportunidade de conversar com uma outra pessoa. Eu vi essa experiência Você bacana. viu? Vi. E aí, essa bacana. outra pessoa também descreveu essa mesma pessoa. E aí eles colocaram as fotos uma do lado, os desenhos. O resultado é incrível. Um do lado do outro. Eram pessoas absolutamente diferentes. E a gente é treinado a se olhar de forma hostil. A gente é treinado a se cobrar. A gente é treinado a achar que a gente é incompetente, que a gente é insuficiente, que a gente não vai dar conta. E isso, assim, não tem diferença de etnia, de classe social, não tem. As pessoas, elas são... Porque, assim, você foi para uma festa, todo mundo elogiou você, mas uma pessoa falou mal, o que vai reverberar na tua cabeça? O que falou Quem mal? falou mal. O que falou mal. A gente nem se lembra do elogio. E é isso. A gente é treinado a olhar assim. Então, quando a gente está falando de cirurgia plástica, a gente está mudando a forma como a pessoa se enxerga. A autoimagem, que é um dos pilares importantíssimos para a autoestima. Por isso, sim, uma cirurgia plástica, reparadora ou estética, ela vai ter ação na sua autoestima, porque ela muda a sua autoimagem. É engraçado que a gente tá tocando nesse assunto, eu já puxo um gancho para um estudo que eu tenho desenvolvido e muito recentemente eu tenho me aprofundado no perfil comportamental dos nossos clientes. Eu tenho lido alguns atendimentos, tenho traçado determinados perfis baseados nas necessidades humanas básicas que eles vieram trazer para a gente. É muito técnico, mas se você for analisar, tudo se resume a um desejo que eventualmente foi reprimido lá no passado dessa pessoa. A gente estava até conversando sobre isso, Nanda. Eu fiz um vídeo recente na minha página que eu falava que tem pessoas que desenvolvem um potencial lá na frente muito porque foi relevante para ela na infância os elogios do pai. E tem pessoas que desenvolvem esse potencial justamente porque não teve elogios. E como alto desafio se desenvolve. E tem gente que opera, a gente até conversou sobre isso, faz cirurgias para corrigir imperfeições e no final das contas apenas quer se sentir bem consigo mesmo e curar uma criança que está ferida, que está machucada. É muito mais complexo do que ela só quer botar um peito, ela só quer... Para que diminuir essa barriga? Tem demandas subjetivas que estão ali, né, condicionadas ali em um ambiente que a gente não tem acesso, no subconsciente, que só essa pessoa sabe, e é por isso que cada cirurgia plástica tem um motivo especial. E aí eu vou te
Eu vou discordar de você. Dá vontade. Às vezes nem a pessoa sabe. Às vezes a pessoa também não sabe. Isso, Às vezes na maioria nem das vezes a não pessoa sabe. sabe por que ela quer fazer aquilo. Uhum. É assim, quando a gente fala de vendas, né? Vocês vão saber disso muito melhor que eu. Na verdade, a gente justifica tecnicamente uma Perfeito. escolha emocional. Perfeito, sim. Então, assim, quando eu converso com as minhas pacientes, eu tento sempre entender por que ela quer fazer aquela cirurgia. Por quem ela quer fazer aquela cirurgia. Teve uma paciente certa vez que, no processo da cirurgia dela, ela se separou. Sabe? Entre pedir os exames, voltar, agendar a data da cirurgia. Eu falei, vamos postergar essa cirurgia? Ela virou para mim e falou assim, não, essa cirurgia é para mim, não é para ele. Aí eu falei, beleza. É o empoderamento dela, né? Eu não sei nem se é empoderamento a palavra. Eu acho que é uma pessoa que entendeu para que serve a cirurgia plástica. Sim. A cirurgia plástica, ela é uma ferramenta para você conseguir acessar você. Assim como é uma boa nutrição, assim como é a prática de atividade física, assim como é a sua religiosidade, independente da religião, assim como é você ter... Vamos lá. Quem hoje de manhã parou 10 minutos para meditar sobre o dia? Eu hoje não, mas eu faço de vez em quando. É isso. Não. Esse momento de meditar parece tão ridículo, né? Mas ele é... Ao longo de toda a história, ao longo de todas as culturas, você vai ver essa orientação. Por que todas as culturas acham que é importante você parar e olhar para você? A meditação é nada mais, nada menos do que ouvir o que você está pensando. Porque a gente está em tempos de rolar o feed do Instagram, rolar o feed do TikTok, colocar o vídeo do YouTube em 2 vezes. Áudio do WhatsApp em 2, porque não dá para colocar em 5. Senão a gente colocava em 5. Doido para liberar essa atualização. Estímulo, 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 estímulo. Quando é que a gente fica quieto para ouvir o que a gente está pensando? Quando é que a gente fica quieto para entender por que a gente quer o que a gente quer? Então, quando eu perguntei para minha paciente, você quer postergar a cirurgia? Ela disse, não, essa cirurgia é minha. Eu falei, ok. Vamos com tudo. E graças a Deus deu tudo certo, ficou linda, maravilhosa. Mas é sobre você conseguir escolher fazer uma cirurgia plástica pra você. Por você. Sabe por quê? Porque a gente não controla o outro. Tá? Então, se a motivação de você se submeter a uma cirurgia, e é importante a gente lembrar que é uma cirurgia, apesar de a gente fazer com toda a segurança, com tudo, vai ter o pós-operatório. A gente precisa ter esse processo de recuperação. Vai ter o tempo de resguardo, de afastamento do trabalho, alguém que vai ter que cuidar dos seus filhos. Vai ter o tempo que você vai precisar parar para focar em você. Então, se você vai passar por isso, você vai se submeter a isso, e que, assim, parece que eu tô jogando contra mim, mas eu não tô, não. Eu tô trazendo exclusivamente clareza para as pessoas que vão se submeter a esse processo. Que você faça porque aquilo faz sentido para você, para sua alma, para sua pessoa, para sua criança interior. Exatamente. Essa semana eu ouvi uma coisa que me doeu no coração tanto na terça-feira numa consulta, me doeu tanto o coração. A paciente veio porque queria fazer uma mamoplastia redutora. E ela falou a seguinte frase: a vida inteira eu ouvi de toda a minha família que meu corpo era feio, mas que pelo menos a minha cara compensava. É uma mulher jovem, 30 e pouco, 40 anos, que carrega esse estigma de uma vida inteira ouvindo das pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente. Ela só é a metade boa.
Menos da metade, Menos né? da Porque cara. num ser humano adulto, a cabeça é um Só oitavo do presta corpo. dela 1/8 do corpo dela. Vocês Incrível, entendem né? A mensagem que isso tá por trás, né? como isso fere a alma de uma pessoa? É, demais. Então, assim, fazer uma mamoplastia redutora nessa paciente é uma reparadora ou uma estética? Apesar de que a mama dela é muito mais flácida do que pesada, é uma reparadora ou uma estética? Onde é que tá esse limite, né? Daí eu reitero que ninguém nunca conseguiu desconstruir isso pra mim. Uhum. Ah, mas a orelha de abano é reparadora. Não, ele não tem problema de audição. Mama redutora é reparadora. Não, a mama tá funcionando, não tem câncer. Ah, mas colocar silicone é estético. É mesmo. Vamos contar sobre minha paciente que terminou um namoro tóxico que ela tava. Trocou de parceiro, hoje é casada, mãe de três menininhos bem lindos. Autoestima. É mesmo que é estética? Será? E ter acesso a essas informações, a gente estimula muito isso na UAU. Faz parte do nosso treinamento de vendedor e de consultor, na verdade, que a gente não tem muitos vendedores, a gente de fato a gente tem consultores, que são pessoas que sentam contigo para te ouvir, para entender por que você quer fazer a cirurgia. E aí a gente pergunta, por que a senhora gostaria de fazer uma mamoplastia? Aí você fala, porque eu queria que minha mama aumentasse. Diz, por que a senhora gostaria de fazer uma mamoplastia? Por que a senhora gostaria de fazer uma mamoplastia? Quando no final das contas, você vai descobrir que é um sutiã que ela não conseguia usar, que é um biquíni que ela não pode ir na praia, que é um ambiente onde ela estava que ela não se sentia inserida. É que aquela pessoa que era chamada de Joãozinho porque tinha um peito pequeno e era uma mulher, e todo mundo confundia ela, não sabia se é homem, se é mulher. O corpo dela, ela se sentia num corpo diferente. Entende? Entende? É bem mais profundo, e quando o consultor tem acesso a essa informação, ele consegue qualificar melhor o atendimento. E aí você consegue entender a força do impacto na autoimagem. Exatamente. Na autoestima de uma pessoa. Exatamente. Uau, bem pesado, hein? Tá bom, tá uma delícia a conversa, mas você vê que a gente, quando vai falar de beleza, necessariamente a gente traça um roteiro passando pela dor. Não sei se vocês percebem que a beleza tá intimamente conectada à dor. Opa. Não Sim. é? Concorda com essa afirmação, doutora? Em totalidade. Acho que eu nunca contei isso em podcast. Então eu vou jogar uma pérola para vocês. Vamos lá. Quando eu tinha o auge dos meus 12 anos, nós estávamos... Na minha escola tinha uma colônia de férias, né? E aí era período de férias e tal. Nós tínhamos ido a um parque aquele dia. E foi um dia muito divertido. Foi um dia sensacional. Sabe aquele dia que você passa o dia inteiro brincando? Foi gostoso, foi... Desculpa. Tranquilo. É um tempo para você organizar a ideia, respirar um pouco. E aí, quando a gente estava no ônibus voltando para a escola, alguma pessoa que eu não sei quem é, e enfim, mandou um bilhetinho. Parabéns, você ganhou o prêmio de menina mais feia da escola. Nossa. Forte. Você com 39 anos isso ainda dói, imagina quando você tinha 12. Essa criança ainda tá ferida aí dentro, Porra, né? não, na verdade hoje não tá mais ferida. Assim, eu já consigo perdoar essa pessoa. Uhum. Mas quando você pergunta pra mim se a beleza ela passa pela dor, ela passa. Total. Ela passa. E qual que é o mais cruel é que quando eu olho fotos minhas daquela época, eu falo, gente, eu nunca fui feia.
E aí eu me pergunto por que que, em algum momento, eu permiti que uma pessoa que eu sequer sei quem é tivesse um impacto deste tamanho na minha vida. Mas como eu disse mais cedo, eu devo estar fazendo alguma coisa certa, porque o cara lá em cima vai com a minha cara. E ajudar outras pessoas a entenderem que elas são bonitas a despeito do que pessoas estranhas falem. Acho que pode sim ter tido alguma origem nessa dor. Essa era a pergunta que eu iria lhe fazer imediatamente depois. O que lhe motivou a se tornar uma cirurgiã plástica? E agora eu... Na verdade, a cirurgia plástica me motivou a tornar cirurgia plástica. Como eu contei pra vocês, com 3 anos eu queria ser médica Barbie bailarina. E aí eu queria ser pediatra. Como todas as pessoas que têm um mundo encantador, eu tive a oportunidade de conhecer o Pat Adams, o de verdade daquele filme. Ganhei um abraço dele. Um senhor sensacional, metade do cabelo azul, metade do cabelo verde, comprido, coisa mais... Pessoa incrível, incrível. E ganhei um abraço dele e eu não queria soltar nunca mais. E eu tinha uma visão muito romântica da medicina, tá? E aí, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no GRAAC. O GRAAC é como se fosse o Martagão Gesteiro de lá de São Paulo. Ele é um centro de referência de oncologia pediátrica. E aí a gente estava numa sessão de discussão de caso e tinha uma tomografia numa tela assim como essa, que a gente estava acompanhando a residente de oncologia explicando sobre um menino de 15 anos que estava com um sarcoma, que é um câncer do músculo. E aí eles discutindo que protocolo ia dar para fazer, o que não ia dar para fazer, o que eles iam fazer por aquela criança, como ia conduzir. E aí, de repente, lá no fundo da sala tinha umas pessoas que eu não sabia quem era, porque eu nunca tinha visto. Mas também não conhecia quase ninguém, porque eu era estagiária ali. Lá no fundo da sala tinha um senhor gordinho, careca, assim, olhou para aquilo lá e falou assim: eles têm plano de clivagem, eu arranco isso daí. Aí trompetas celestiais tocaram, anjos cantaram, uma luz iluminou assim aquele senhor, e eu falei assim: peraí, deixa eu entender, dá pra gente cortar o câncer fora, ao invés da criança ficar ali tomando aquele remédio insuportável que ela vomita, que ela passa mal? Eu falei: cara, isso é muito sensacional, vamos cortar o câncer fora. Quero. Como é que faz pra gente fazer isso? Quero. Já amei. Neste momento eu decidi que eu queria ser cirurgiã. E aí eu achei na minha cabeça que eu ia fazer cirurgia pediátrica. E aí, pré-requisito da cirurgia pediátrica, cirurgia geral. Cirurgia geral. E na cirurgia geral a gente tinha a oportunidade de passar em todas as subespecialidades. E eu passei na cirurgia pediátrica. E foi uma frustração. Ah, eu imagino a dor, hein? Ah, Não era nem pela cirurgia. pelos pacientes, né? Não, Eu era imagino. pelos meus pais. Ah, sim. Foi uma experiência péssima que merece um podcast só pra contar isso. Separar um momento pra isso. Mas eu fiquei tão frustrada, eu falei: gente, eu não quero conviver com essas pessoas o resto da minha vida. E aí eu fiquei à deriva. Não fazia ideia do que eu ia fazer na minha vida. Não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Eu falei assim: gente, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu não sei se é o caso se eu compro uma bicicleta agora. Porque eu não fazia a menor ideia do que fazer na minha vida. E aí eu tive mais um ou 2 estágios depois, que eu rodei no estágio da cirurgia plástica. E aí, como eu devo estar fazendo alguma coisa certa, porque Deus vai muito com a minha cara, ele me levou para o Hospital dos Defeitos da Face, Sim. na Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo, que hoje, infelizmente, já não existe mais. Ou existe a Cruz Vermelha, mas não o Hospital dos Defeitos da Face. E lá, eu tive acesso a preceptores maravilhosos. Pessoas incríveis. Incríveis. Que me mostraram
o que eu defendo até hoje, que não existe cirurgia plástica estética e reparadora. Não existe. A cirurgia plástica ela é uma coisa só. Eu tive lá, a minha regente, por exemplo, a doutora Cris Sobral, minha musa maravilhosa, linda, ela sempre trouxe pra gente o uso de coisas estéticas na reparação. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que tinha uma síndrome que chama Paris-Romberg, que daí o rosto começa a ficar consumido de um lado só. A gente usava bioestimulador de colágeno, sabe? O Sculptra que todo mundo beleza? A Ele gente usava mesmo. para esse paciente. Para ajudar aquela região a espessar a pele de novo, a cuidar, né? A gente fazia enxertia de gordura na face. As coisas se comunicando, né? E é isso, a gente usa elementos de estética na reparação, a gente usa elementos de reparação na estética. E as Hoje coisas todo se mundo fala comunicam. assim, não, porque faz um sutiã interno. O que é o sutiã interno? Perfeito esse corte, hein? É refixar o polo inferior da mama. Se você teve que reposicionar o polo inferior da mama, se você teve que abrir ali e descolar por qualquer motivo, você tem que reposicionar. Você tem que Exatamente. refixar. Isso é o sutiã interno. Que hoje está sendo francamente utilizado na colocação de próteses de silicone. Mas aí é outra coisa. Isso daí também merece podcast. Então. Falar sobre a diferença de marketing e cirurgia plástica. Já sei até o que a senhora vai dizer, mas vamos deixar para um outro episódio não, mesmo. a gente vai deixar para outro episódio, que essa conversa é longa. Mas assim, o que é essa técnica de refixar vem da onde? Da reparação. Da reconstrução pós-câncer. Da cirurgia plástica reparadora. Então, hoje, o que todo mundo vende como uma grande tecnologia do internal bra, na verdade, é uma técnica de reparadora adaptada para a gente conseguir dar mais estabilidade para a mama a longo prazo. Para ceder menos, para que fique mais fixada por mais tempo. Assim como a alça de Ono, a alça muscular que o Dr. Marcelo Ono descreveu. Sim. Assim como a técnica de short scar que a gente usa hoje. Assim como a mamoplastia em L, que agora todo mundo também acha que é uma grande novidade, mas na verdade a primeira descrição acho que era da década de 70, se não me falha a memória. A short scar, que é a cicatriz menor, não é? A cicatriz menor, Isso. com o uso de tecnologias muito simples, que é, por exemplo, o cone. Também ajuda? Também. Esses recursos menores? A grande ideia do cone, que eu acho que é sensacional, é assim. A gente teve um advento do silicone, né? Dos silicones mais novos e tal. A gente começou a perceber algumas coisas que a gente não percebia antes. Então, hoje a gente fala de doença de silicone, a gente sabe mais sobre contratura, a gente sabe mais sobre rotação, sobre rotura, sobre linfoma associado à prótese. Então, com todo esse advento, com todo esse estudo novo, a gente também descobriu que, por exemplo, a formação de biofilme pode ser um dos fatores que pode favorecer isso. Então, a colocação do silicone numa tática no touch, totalmente no touch, né? teoricamente, você consegue evitar uma infecção. Teoricamente, você consegue promover uma saúde desta prótese por mais tempo. Então, uma prótese que... E acho que eu vou até antecipar a sua pergunta, que a gente conversou aqui fofocão antes. Antigamente a gente tinha que trocar a prótese. Tinha que. Deu aquele período, tinha que. É mito ou verdade, doutora? Então, hoje a gente consegue, com as próteses mais novas, a gente consegue acompanhar a prótese. Então, a gente vai fazer exames, a gente vai fazer estudo, a gente vai avaliar. Se a prótese estiver direitinha no lugar, a paciente está satisfeita com a estética da mama, porque a gente tem que lembrar que a prótese vai ficar lá e a mama vai seguir o processo de envelhecimento normal. Se a paciente está satisfeita com a estética da mama, a prótese não cedeu, está tudo direitinho, está tudo no lugar, essa prótese, teoricamente, pode ficar por mais do que 10 anos. Quanto é tempo? Depende. Por isso a importância de a gente fazer um acompanhamento contínuo. Por isso a importância da gente, a cada no máximo 2 anos, fazer uma ressonância para olhar ali como é que está essa prótese. Está com um sinal de contratura? Está com alguma fraqueza ali? Está com alguma outra coisa? A estética da mama segue favorável? Segue boa? É que é uma coisa que fica parecendo assim, até vocês que são meninas, mulheres,
fica uma coisa que parecendo assim, não, então vai ter um trabalho adicional de ficar olhando a mama. Não, esse trabalho já tinha que ter. Não, gente, Todo ano vamos a lá. mulher tem que olhar a gente, mama, não gente, tem um vamos trabalho lá. adicional. Vamos lá. Fica parecendo... Entende isso. o gancho que eu tô tentando Não, puxar? sim, isso é Porque muito importante. quando a senhora fala assim, não, agora tem que fazer um acompanhamento. Não, já tinha que fazer um acompanhamento. Sempre teve que fazer, né? Sempre teve que fazer, né? A gente tem que lembrar que a sua mama segue lá, independente da sua prótese. Exatamente. Então, assim, se você, por qualquer motivo, Deus te proteja, tá? Tiver, até batindo aqui na mesa, porque enfim, madeira vai aqui, né? Se tiver uma tendência a fazer um câncer de mama, ele pode acontecer com sem ou apesar da prótese. Sem prótese. Com sem ou Ou apesar apesar da prótese. dela, exatamente. Entendeu? Um câncer de mama, propriamente dito, é diferente de um linfoma associado à prótese, mas um câncer de mama mesmo, propriamente dito, ele acontece com sem ou apesar da prótese. Exatamente. Então, é muito bom que você colocou isso, porque assim... E é bom que saia de um homem, né? Inclusive, porque essa noção deveria estar implantada na cabeça de muita gente. E Isnanda, que é social media, ela vê muitos comentários, não é, Isnanda? E a maioria deles estão associados a essa questão de dúvida. O que é isso, o que é aquilo, o que é mamoplastia, o que é mastopexia. Você quer falar um pouquinho sobre essa visão? O que você tem percebido nas falas dos pacientes? Nas dúvidas mesmo, que elas chegam pra gente querendo entender um pouco mais do que é mastopexia, da mamoplastia redutora, se coloca ou não a prótese, se vai deixar de ter alguma patologia lá para frente, porventura, e a gente vai tirando total as dúvidas na medida do possível, né? Acredito que apenas com cirurgião todas serão tiradas, mas a gente sempre esclarecidas. Mas eu acho isso muito importante. E se vocês me permitirem, eu queria fazer um parênteses pra gente puxar isso, pode ser? Total. Então pronto, vamos lá. Mamoplastia. Mama de mama, plastia de plástica. Essa mamoplastia, ela pode ser de aumento, que é colocação de silicone. E aí a gente vai ter que abrir um leque para falar se o silicone vai em cima, embaixo do músculo, lá. Táticas para isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Mamoplastia redutora é diminuir a mama. Acontece para mulheres que têm mamas muito grandes, mamas muito pesadas, que normalmente vem associada com outros sintomas. Dores nas costas, às vezes afundamento aqui. São mulheres que às vezes chegam no consultório usando 2 sutiãs. São mulheres que às vezes fazem assadura de repetição embaixo da mama. E que não necessariamente são mulheres que estão em obesidade. Às vezes são mulheres com índice de massa corpórea normal, mas que a mama é enorme. Porque a gente tem que lembrar que pode acontecer na literatura, em até 30% a associação da doença à obesidade. É importante pontuar que é uma doença. Da doença à obesidade com a gigantomastia, que é essa mama gigante. Tá? Na literatura é em 30%. Na minha prática clínica, eu percebo uns 70% de associação. Tanto que são pacientes que com frequência encaminham para nutricionista para depois voltar para fazer a cirurgia. Pronto. A mastopexia, masto de mama, apexia, é de levantamento. É de levantamento, de você colocar ela de volta no lugar. Para quem que é indicada? Para paciente que teve uma queda da mama por conta de... ficou mais velha por conta de amamentação, por emagrecimento. A gente tem visto isso com frequência, paciente pós-bariátrico, pacientes às vezes com uso dessas medicações que a gente tem acesso hoje, que tem ajudado muita gente a perder peso, porque a gente tem que lembrar que assim, ninguém escolhe ser obeso. E a gente trabalha muito, só te interrompendo, a gente trabalha muito com vídeos, assim, que engajam mesmo. A gente colocar por exemplo, a gente cria uma cena de como, né, eu e do dia a gente trabalha muito com isso, de criar uma cena sobre a vestimenta, de como é que pode a mastopexia ajudar. Então, a gente solta vídeos bem criativos, assim. Sabe uma das coisas que eu mais amo? Assim, juro, eu fico muito metida, extremamente vaidosa. Eu fico me achando a última Coca-Cola de lado do deserto. Quando eu vejo minhas pacientes que fizeram mama redutora, colocando um tomara que cai. Decote. Ei. É vida. Um tomara que cai. Tomara que cai, então. Cara, é tão lindo. E a liberdade também, né, doutora, de não usar sutiã. Acho que é a maior liberdade que a gente pode ter, não usar sutiã. Duda, eu acho que tem tantas coisas que causam liberdade para uma mulher que tem mama grande. Sabe, assim, movimento. Existem mulheres que as mamas são tão grandes que elas, para colocar o braço para frente, elas empurram a mama, assim. É um negócio que é muito sério.
peso sério. também, a dor na O coluna. peso, sei lá, às vezes cuidar de uma criança, né? Às vezes ela tem um filho pequeno, ou um filho que tem uma dependência, por qualquer motivo, cuidar dos pais, que às vezes, né? São Fora o pessoas que nem- desconforto para dormir, Pra dormir. né? De pegar, de fazer uma atividade, Nanda, que tá o existe peso. estudo É horrível. que comprova que quando a gente reduz o peso da mama, a complacência pulmonar, a capacidade de respiração melhora. Incrível, cara. Então, assim, vocês têm dúvida? Não. As histórias incrível, provam. É incrível. Então, assim, resumidamente, voltando assim, nosso gancho das cirurgias de mama, é isso. Mamoplastia é cirurgias da mama. Dá pra ser de aumento, dá pra ser redutora ou dá pra ser de reposicionamento, que é a mastopexia. É esse conceito geral de conjunto, né? Todos esses estão contidos no conjunto maior de mamoplastia. Mamoplastia é o conjunto grandão. Aí depois a gente lembra lá da matemática, os conjuntinhos pequenos. É isso aí. Dentro do conjunto grandão eu tenho a mamoplastia redutora, eu tenho a mamoplastia de aumento e eu tenho a mastopexia. Esse foi bom aluno, vocês É, viram. mas tive que sair da primeira série para a segunda. A mastopexia, a grande dúvida é mastopexia de redutora desculpe, mamoplastia redutora e mastopexia. Os nossos clientes perguntam muito, qual é a principal diferença em uma mamoplastia redutora e uma mastopexia? Se a senhora pudesse responder Tá. isso rápido. Rapidamente. A mamoplastia redutora pressupõe aliviar peso. Uhum. A mastopexia é reposicionar a mama. Ponto. A mamoplastia redutora é quando a paciente ela sente o desconforto do peso da mama. E não é desconforto porque a mama incha quando tá para menstruar, que é uma coisa que pode acontecer. Algumas mulheres têm dor na mama na véspera da menstruação. Isso é uma coisa. Mas a pessoa ela tem dor o tempo todo. E ela tem dor em outras coisas. Tem dor nas costas, tem essa dor embaixo da mama. Essa é a paciente que tem indicação de reduzir a mama. E aí a mastopexia são as outras pacientes que têm a queda da mama, mas que não necessariamente tem o peso da queda da mama. É mais o desconforto com a aparência da mama que caiu mesmo. Perfeito, ficou ótimo. Eu acho que para quem vai assistir esse podcast ou esses cortes, acho que vai ficar muito claro isso. E falando sobre isso, já vou puxar para as considerações finais aqui, os comentários Já? finais, as mensagens. Já acabou. Voou o tempo e a gente realmente precisa parar, porque daria para conversar por 2 dias aqui seguidos, se nos servissem alimento aqui. Cafezinho. Se tivesse um Olha, a gente cafezinho, pode pelo falar menos. Isnanda, você sobre quer a fazer alguma importância- pergunta para a doutora? Eu quero. Isso, Pronto, considerações pode ficar finais. à vontade. Não, mas- Perguntem o que vocês quiserem. Respostas objetivas. Respostas e vamos mais com tudo. curtinhas e perguntas curtinhas, Curtinhas, respostas curtinhas. e vamos seguir. Não, com certeza. Só para explicar também para as pacientes que virão, muitas, fé em Deus, a importância do pós-operatório, que muitas deixam de estar se cuidando, e aí pode sim acontecer também, de ter uma intercorrência. Então, assim, explicar muito para ter esse Pós-operatório cuidado. dá um podcast. Vamos lá. Dá um Rapidinho, você vai que eu prometo. Parece brincadeira, mas não é não. Dá um podcast mesmo. Eu sei A disso. gente tem que lembrar que, assim, 50% do resultado da sua cirurgia é com você. Talvez até mais. Por quê? O que eu consigo entregar para você é o que eu faço no intraoperatório. Aquilo eu consigo entregar para você, aquele resultado. São os resultados que a gente vê das pacientes na mesa toda linda, maravilhosa, e depois vão reclamar no consultório que engordaram de novo, e aí o peito caiu, e aí a barriga tá estranha, é isso. Então, assim, você ter hábitos, e o pós-operatório começa no pré-operatório. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, no pré-operatório, você começar com uma dieta que vai te nutrir e te desinflamar para a sua cirurgia. No pré-operatório, você conversar com o seu cirurgião sobre potenciais complicações que podem acontecer e como isso seria conduzido se acontecer. No pré-operatório, você saber quem é o fisioterapeuta que vai fazer seu pós-operatório. Lembrando que a recuperação pós-operatória não é só drenagem linfática. É uma reabilitação do paciente no pós-operatório. Então, parece bobagem, mas é uma das muitas áreas que a fisioterapia ajuda, tá? Que ela trabalha. Uma das subespecialidades da fisioterapia é o pós-operatório da cirurgia plástica. Se você tem um fisioterapeuta que não está trabalhando bem, você pode, inclusive,
ter complicações seríssimas, como abertura de ponto, tudo isso no seu pós-operatório. E a gente sempre opera para o paciente ficar lindo, ótimo, maravilhoso e se recuperar rápido para postar no Instagram bem lindo, falando bem da gente. Ninguém quer ter complicação. Eu não conheço ninguém que trabalhe para ter complicação. Eu não sou essa pessoa, definitivamente. Não, ninguém. Definitivamente eu trabalho para dar tudo certo, porque eu quero meus pacientes felizes falando bem de mim no Instagram. Óbvio. Todo mundo quer. Perfeito. Mas cada um fazendo sua parte, né? Ah, Os certeza. pacientes também. Mas é sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de abdominoplastia, eu consigo fechar a diástase, eu consigo tratar a hérnia, eu consigo tratar a flacidez do músculo. É com você, fazendo fisioterapia especializada, fazendo academia direcionada para Exatamente. aquilo. Então, assim, isso é muito importante. A mesma coisa, quando o paciente vem, às vezes, querendo fazer, sei lá, toda a cirurgia plástica, porque acha que vai emagrecer naquela cirurgia plástica. Muito menos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que fazer a parte deles, né? 50% do seu resultado é seu. Perfeito. Perfeito. Eu tenho mais uma Consideração. pergunta. Última. Perguntas curtas, respostas curtas. Doutora, Sem pressão. o que você diria para uma mulher que está assistindo a gente, que já foi mãe, ou mesmo não sendo, que está insatisfeita com o seu corpo? Qual conselho você daria para ela, de acordo com o que você vê no consultório, do porquê ela buscar cirurgia plástica, de quais benefícios ela vai ter? E um convite às mulheres que estão assistindo se permitirem a se tornarem sua melhor versão através de cirurgia plástica. Eu acredito, Duda, que só não vai buscar melhorar o seu corpo duas pessoas. Quem não sabe que isso existe, quem não entende estar permitido para fazer isso. Então, minha orientação para você que está assistindo aqui esse podcast é, se tem uma coisa que te incomoda no seu corpo, busque um cirurgião plástico de verdade, tá? Que vai realmente te orientar o que é melhor para o seu caso. Você, como já disse sua mãe, você não é todo mundo. Então, você precisa ter uma avaliação sua, do seu caso, qual é a sua indicação. E entender que o que isso pode te ajudar e o que vai depender de você e o que isso não pode te ajudar. Porque, como a gente conversou aqui, existem dores que são da alma. E que por mais que a gente cuide na cirurgia plástica, que a gente repare a questão física, se você não estiver fazendo essa cirurgia por você, para você, você vai se frustrar com o resultado. Então, eu É um acredito, conjunto, né? Exatamente. venha passar em cirurgia, em consulta com cirurgião plástico. Eu vou receber vocês com o maior carinho, se vocês me escolherem. Para a gente poder conversar e alinhar o seu porquê. Perfeito. Fechou muito bem. Eu queria também falar para quem não nos conhece na prática ou não nos viu ou chegou a esse podcast por meio de um corte, fazer um pitch muito breve sobre o que é a UAL Saúde. A UAL Saúde é uma empresa que tem o propósito de tornar simples e acessível a jornada cirúrgica na cirurgia plástica para o cliente. A gente conversou um pouco mais cedo, a gente não comercializa cirurgia plástica. Nós não vendemos cirurgia plástica. Nós trabalhamos com uma experiência aumentada do cliente, no sentido de ele ter realizações que estão intimamente ligadas à sua infância, a dores do presente, a dores do passado, a autorrealização profissional, a realização da sua autoestima, a sua sensação de pertencimento. São tantas dores que a gente toca e a gente constrói um projeto, um processo tão complexo de acompanhamento que nos tornamos uma empresa que, na prática, cuida de almas, muito mais do que de corpo. Muita gente não sabe o quanto a cirurgia plástica pode ajudar você, a sua vida. E ainda tem muita gente que acha que cirurgia plástica é futilidade. Ainda tem muita gente que acha que cirurgia plástica é coisa de gente, enfim, fútil e desnecessária no mundo. E não é. Não é. Você se amar e você se cuidar é o alicerce para você estar bem com você e para você poder fazer bem para os outros, como a gente conversou lá atrás, que se eu faço a minha parte e ajudo, e você faz a sua parte e ajuda, o mundo vai se tornar um lugar sensacional.
E é isso aí. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Foi Fiquei ótimo muito, a conversa. muito feliz pelo Ficamos convite. absolutamente Obrigada. satisfeitos e felizes com isso. Obrigada, meninas. pela Obrigada, conversa. doutora Jennifer. Obrigada, Nos obrigada pelo encontraremos em convite. outros episódios. Espero que a senhora, com esse sorrisão que a senhora tem, nos prestigie novamente. Tá? Será um prazer recebê-la Vai ser uma novamente na honra UOL estar aqui. Convida.